Abençoados com todas as bênçãos, graça e paz da parte daquele que morreu, ressuscitou e hoje habita nos nossos corações. Seja bem-vindo a todos, você que está nos acompanhando aí pela gravação, ou você mesmo que está ao vivo, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. Saiba que o nosso trabalho aqui é fazer a palavra correr e ser glorificado. Esse é o nosso trabalho. Meu nome, para você que não me conhece, meu nome é Neilton Cardoso e falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, do Brasil, cidade maravilhosa, não é isso? Um abraço aos abençoados que já estão nos acompanhando, abençoado Dino, prazer tê-lo aqui, a sua audiência. Estava acompanhando sua mensagem ontem, a pregação, a explanação do Evangelho da Graça de Deus. Recomendo ouvir. Se você quer ouvir a verdade, quer emprestar o seu ouvido para alguém que fale a verdade, empreste para esse abençoado, que você vai ouvir a verdade. Dino Sani, muito obrigado pela sua participação. O tema de hoje que nós vamos tratar aqui, se não é por fé, é maldade e perversidade. É isso que nós vamos tratar nessa manhã. E eu gostaria de convidar você, se for possível, não é isso? Que você compartilhe a mensagem aí nos seus grupos, com as pessoas que você conhece, para aquelas pessoas que você queira que ouçam a verdade, para que tenham os olhos do entendimento iluminados. Dê a elas a possibilidade, né, a dúvida, será que é, será que não é? Ela vai conferir e com certeza, assim como fez comigo, como fez com você, Deus mesmo vai iluminar os olhos dessa pessoa. Também temos um canal no YouTube, canal Abençoados com Todas as Bênçãos, Neilton Cardoso. Se for possível, também se inscreva nesse canal, não paga nada e você vai nos ajudar a fazer a palavra correr e ser glorificada. Para nós é um prazer muito grande, é uma honra muito grande falar dessa palavra, falar desse evangelho, levar essa verdade às outras pessoas. Não estamos aqui por dinheiro, porque por dinheiro temos o nosso trabalho, temos a nossa maneira de sustentarmos que Deus nos deu, mas falamos aqui do Evangelho da Graça de Deus, para que outros possam ser salvos, como diz o Evangelho, salvos pela loucura da pregação, tá bom? Então vamos começar aqui, nosso tempo aqui não é muito, é pouco, diz assim, se não é por fé, deixa bem abençoado, se não é por fé, é maldade e perversidade. O pacto que vivemos, abençoados, é graça. Isso tem que ficar bem claro. Nós vivemos hoje no pacto da graça. E é um pacto por fé. Um pacto por fé. Nada a ver com as obras da lei de Moisés. O pacto da graça não tem nada a ver com o pacto da lei de Moisés. O pacto da graça foi prometido por Deus e foi estabelecido para nós a partir da morte de Cristo. Quando Cristo morre e ressuscita, termina a lei de Moisés e dá início ali para nós, os gentios, a graça de Deus, ou seja, para todas as nações, que ali acabou a lei e se estabeleceu a graça de Deus. Cristo morre, ressuscita, tira a lei de Moisés e passa a ter um relacionamento com seus filhos pelo Espírito e não pela carne. A carne era um relacionamento lá da lei de Moisés com as obras. Agora, com a graça, o relacionamento de Deus com seus filhos, que somos nós, é pelo Espírito. O pacto da lei, o pacto de carne e de obras, foi morte e condenação. Um pacto de morte e de condenação. Aplicar esse pacto hoje, depois que Cristo morreu e ressuscitou, é uma maldade, é uma perversidade com a igreja. Aplicar a lei de Moisés hoje, dízimos, ofertas, batismo nas águas, jejum, tudo aquilo que fazia parte lá da lei de Moisés, aplicar essas coisas hoje para a igreja é maldade e perversidade, porque Cristo já deu fim nessas coisas. E a respeito desses assuntos que nós vamos aqui tratar mais ou menos uns 30 a 35 minutos para dar um entendimento aí, para possamos entender melhor. Segunda carta do apóstolo Paulo a Tessalônica, veja aí, segunda carta do apóstolo Paulo a Tessalônica, no capítulo 3, no verso 1 e o verso 2. Diz assim, pega a sua Bíblia aí, por favor, você que está me acompanhando pela gravação,
acompanhe, não fique somente aqui nas minhas palavras. Não, o que ele está falando não é verdade, o que ele está falando está diferente. Acompanhe, leia na Bíblia, leia no Evangelho, para você entender o que nós estamos falando é verdade, para que você possa questionar. Não, realmente o que ele está falando é mentira, porque está diferente da Bíblia, está diferente do Evangelho. Não, é verdade, porque está escrito. Então acompanhe aí, por favor. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1 e verso 2, que diz assim: no demais, irmãos, veja aí, no demais, irmãos, Paulo aqui escrevendo para a igreja de Tessalônica, e ele pede o seguinte, veja o que o apóstolo Paulo pediu a essa igreja: no demais, irmãos, rogai por nós, ou seja, orai por nós. E por qual motivo? Qual foi o motivo que o apóstolo Paulo pediu para essa igreja orar por nós? Foram dois motivos. O primeiro, diz assim, para que a palavra do Senhor tenha livre curso, para que corra e seja glorificada, para que a palavra do Senhor seja exaltada, seja reconhecida, seja conhecida pelos irmãos, para que os filhos se salvem e tenham conhecimento. Essa é a oração do apóstolo Paulo, para que a palavra do Senhor corresse e tivesse livre curso para chegar na mente dos abençoados. Porque escrevendo lá a Roma, no capítulo 1, no verso 16 e 17, ele fala que o Evangelho, essa palavra, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ou seja, do filho, todo filho é salvo por essa palavra. Agora, entenda, veja bem, entenda o seguinte, que fique bem claro uma coisa aqui na nossa mente. Quando o apóstolo Paulo ele diz a palavra do Senhor, ele não está falando de toda a Bíblia. Não é de toda a Bíblia que ele está falando. Quando o apóstolo Paulo ele fala que a palavra do Senhor corra e seja glorificada, ele está falando da revelação do Evangelho que ele recebeu do próprio Cristo. Da revelação que ele recebeu do próprio Deus depois que Cristo morreu e depois que Cristo ressuscitou. Lá em Gálatas, vamos ler aqui, Gálatas capítulo 1, vamos ver que é bem importante aqui, Gálatas capítulo 1, no verso 11, ele diz assim, mas faço-vos saber, irmãos, olha o que ele disse, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Ele diz, olha, o que eu estou anunciando para vocês não é segundo a homens. E o verso 12, porque não o recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então ele diz que não recebeu de homem algum. Não recebeu desses homens, de homem algum. Olha, a Pedro, Tiago e João, que ele considerava os colunas lá do judaísmo, ele disse lá em Gálatas capítulo 2, verso 6, que não acrescentaram nada a ele. Aqueles que tinham boa aparência, a mim, em relação à graça de Deus, nada me acrescentaram. Pedro, Tiago e João, não foi a qualquer um que ele falou isso. Não me acrescentaram nada. Olha, a Gamaliel, sabe o que foi Gamaliel? Foi o mestre dele no judaísmo, o melhor professor que tinha na época, a melhor faculdade que ele estudou, lá em Filipenses capítulo 3, verso 8, olha o que ele disse. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas as coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Paulo considerou todo aquele conhecimento que ele obteve lá na religião como esterco, por amor a Cristo. Olha, abençoados, que coisa tremenda. Até mesmo Jesus de Nazaré, que foi o próprio Deus aqui em carne, antes da cruz, ele disse lá em Romanos capítulo 7, verso 4, que estava morto pelo corpo de Cristo, pelo corpo de Jesus de Nazaré, o corpo de Cristo, chamado Jesus de Nazaré. Então ele não aprendeu nada com homem algum, nem com os apóstolos, nem com Gamaliel, nem com Jesus de Nazaré. A palavra do Senhor anunciada pelo apóstolo Paulo é a graça de Deus, o evangelho da incircuncisão. Lá escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, no verso 7, ele diz que o evangelho da circuncisão foi confiado a Pedro.
o evangelho da incircuncisão foi confiado a ele. E é esse evangelho que ele anuncia. Quando ele fala a palavra do Senhor, ele está falando do evangelho da incircuncisão, a graça de Deus que foi dada a ele. Então, ele escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 1, e diz que a palavra corra, que o pacto da graça, que o pacto da incircuncisão corra e seja glorificado, como também o é entre vós, na igreja de Tessalônica. E no verso 2, onde nós vamos aqui se esticar mais um pouquinho, no verso 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte: o segundo motivo, pelo qual o apóstolo Paulo pede que rogai por nós. Ele fez esse pedido por duas razões, né? Pediu à igreja para rogar por ele por duas razões. A primeira, para que a palavra corra e seja glorificada, e a segunda, então, ele diz assim: para que sejamos livres. Olha só, olha que pedido foi esse? Que sejamos livres de homens dissolutos e maus, de homens maus e perversos. Essa foi a oração do apóstolo Paulo, o pedido do apóstolo Paulo. Por quê? Qual o motivo de serem homens maus e perversos? Não estava aqui falando de assaltantes, de maus políticos, de pessoas que enganavam, que roubavam. Não é dessas pessoas que eles estavam falando. Então ele completa aqui o verso dizendo: por qual motivo eram homens maus e homens perversos? Ele diz aqui, a fé não é de todos. É isso que ele está falando. Homens maus e perversos são aqueles que não têm a fé de Cristo, têm o dom da fé. A fé, o conhecimento da palavra de Deus, a revelação que foi dada unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo, não é de todos. Nós estamos aqui falando que esse aqui, aquele ali, não é um filho, não é isso que nós estamos falando. Mas se esse conhecimento de entender que somos santos, que somos perfeitos, somos predestinados, essa revelação, abençoados, não foi dada a todos. Deus iluminou os olhos daquele que ele quis iluminar. Nós não sabemos a quem ele quer revelar essa palavra. Por isso que nós estamos aqui sempre falando, sempre anunciando o evangelho da graça de Deus, e o próprio Deus que vai aí, então, iluminar os olhos do entendimento. 1 Coríntios capítulo 3, vamos ler esse verso aqui, 3:10, que diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, diz o apóstolo Paulo, dada ao apóstolo Paulo, pois eu, Paulo, como sábio arquiteto, o fundamento, não é mais o fundamento, porque eu já ouvi algumas pessoas pregando, falando que Paulo colocou mais um fundamento. Não, Paulo colocou o fundamento, artigo definido, o único fundamento, e o outro edifica sobre ele, sobre o fundamento, mas veja cada um como edifica sobre ele. E o verso 11 diz assim, porque ninguém, olha só, ninguém pode pôr outro fundamento. Não pode, abençoados. Eu não concordo com o apóstolo Paulo. Eu penso, não pode pôr outro fundamento, além do que já está posto. Qual é o fundamento que Paulo colocou, que já está posto? Cristo Jesus, aquele que ressuscitou. Quando não se tem essa fé, esse conhecimento, então torna-se mau e perverso. Essa que é a questão. Se não edificar, se não ensinar, se não pregar, diferente do fundamento posto pelo apóstolo Paulo, abençoado, eu sinto muito de dizer, pode ser lá o doutor cheio de anéis, pode ser o doutor teólogo de 10 anos de teologia, pode ser aquele que se chama pastor de 10.000 membros num lugar chamado igreja, mas se não pregar o fundamento que foi colocado pelo apóstolo Paulo, é mau e perverso. Não tem outra explicação, não tem outra conversa. Por quê? Paulo, ele explica aqui o fundamento, é Cristo ressuscitado. Se não pregar o Cristo ressuscitado, depois da cruz, se trouxer um outro Jesus de Nazaré antes da cruz, vai te trazer maldade e perversidade. Olha só, em Romanos, vamos ler aqui um pedacinho aqui de Romanos, no capítulo 1, verso 1. Vamos começar aqui do verso 1, rapidamente, que diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Não foi Pedro, não foi Tiago e não foi João.
Foi Paulo, o qual antes havia prometido pelos seus apóstolos nas Santas Escrituras. Isso já vem prometido há muito tempo, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, Jesus de Nazaré, declarando o Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. E o verso 5, pelo qual, Jesus Cristo, recebemos a graça e o apostolado. Quem é que recebeu a graça e o apostolado? Paulo, para obediência da fé. Para a obediência da fé, entre todas as nações, pelo seu nome, entre as quais sois também vós, chamado para ser de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, abençoados, a maldade, a perversidade desses homens da religião está em não obedecer por fé. Quando não se obedece por fé, se está em maldade, em perversidade. Ensinar uma vida diferente da fé, ensinar uma doutrina diferente da fé em Cristo ressuscitado. Isso provoca maldade e perversidade. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo, ele diz que vivemos por fé. Vivemos por fé e não por vistas. Não é por vista. Você não tem que ver. Vamos aqui, irmão, agora aqui, vamos orar e beber o copo d'água e que Deus vai... Não, abençoados, não é por vista. Se você quiser se aproximar, pregar o evangelho por vista, você está em maldade, está em perversidade. O pacto das obras, onde se vivia por fazer, onde se vivia por ver, foi a lei de Moisés que Cristo deu fim na cruz. Romanos capítulo 10, verso 4. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. A lei de Moisés, ela teve fim ali na cruz. O próprio Cristo, o próprio Deus, ele acabou com o pacto das obras. Olha, veja o que ele diz aqui, ó, em Gálatas capítulo 2, verso 16, a respeito desse pacto, desse evangelho que é pregado em todos os lugares, chamado igreja evangélica. 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. O homem não é justificado pelas obras da lei. E que são as obras da lei? Batismo nas águas, jejum, imposição de mãos, dízimos. Então ele diz aqui que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. O pacto é de fé. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, o pacto é de fé. É por esse pacto que nós vivemos. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Não é pelas obras da lei, abençoados, é por fé. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne, olha só, nenhuma carne será justificada. Nenhuma, abençoada. Ninguém pode se justificar perante Deus, se apresentar a Deus e se justificar porque se batizou nas águas. Ninguém pode se justificar perante Deus porque eu fiz um jejum de 41 dias. Um dia a mais do que Jesus de Nazaré. Não vai adiantar. O Evangelho diz que pelas obras da lei, ninguém pode se justificar diante de Deus. Ninguém pode ser justificado perante Deus pelas obras da lei. Então daí é que vem a maldade, a perversidade da religião. Querer que a igreja, que os irmãos, as pessoas, os homens, se justifiquem pelas obras da lei. Olha, irmão, você precisa fazer alguma coisa... para agradar a Deus, você precisa levantar a sua mão, aceitar a Jesus, você precisa se batizar nas águas, você precisa todo mês participar da Santa Ceia para Deus se agradar de você e escrever seu nome no livro da vida, para você ser salvo. Abençoados, não é pelas obras da lei, por nada que você faça, você vai se justificar perante Ele, mas é por fé, crendo na obra redentora dele na cruz. Eu creio, então eu estou agradando a Deus. Não é por obras, abençoados, não é por fazer, é por crer. E como veja bem, como é que eu vou identificar
um homem perverso, um homem mau. Isso quanto à doutrina, quanto à religião. O assunto aqui é esse, não estamos aqui tratando da vida particular de ninguém, da vida de ninguém, embora muitos desses aí se encaixariam perfeitamente nessa carapuça aí, mas o assunto aqui é a doutrina. Como nós iríamos identificar alguém, um homem mau e perverso? Aquele que não prega de acordo com o evangelho da incircuncisão, que diz que é por fé e não por obras. Essa que é a verdade de Deus. Viver por fé. Se te ensina obras, abençoado, este tal é mau e perverso. Te diz que para você, olha, você tem que fazer, abençoado, corre disso. Sai correndo desse lugar, porque vai trazer maldade e perversidade à sua vida. Porque o evangelho é bem claro. Vivemos por fé, sem as obras da lei. Você não tem que fazer, você tem que crer. Se ensina as obras da lei, veja bem, abençoados, uma parte da minha vida, mais ou menos uns 30 e poucos anos, eu me enquadrava aqui nessa frase que eu vou te falar agora. Se ensinas obras da lei, lei de Moisés, você é mau e perverso. Você é mau, você é perverso. Por quê? Está ensinando a lei de Moisés às pessoas. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, no verso 7 e no verso 9, diz que o pacto da lei, isso que você ensina para as pessoas, era um pacto de maldição e morte. É isso, abençoado. Não, é tão bonito, né? Tão bonito as pessoas botar aquela roupa branca e descer as águas do batismo, todo mês a Santa Ceiazinha, né? É uma coisa muito bonita. Mas, abençoado, acontece que isso aí fazia parte de um pacto de maldição e morte que o próprio Cristo, o próprio Deus ali na cruz, acabou. Não existe mais isso. Você não pode querer agradar a Deus indo para a sua igreja, um lugar chamado igreja, comer pão, tomar um negocinho lá de vinho, e que não vai, pessoal, porque isso já passou, isso já acabou. Olha só, leia, vamos ler aqui, ó, o que Paulo falou aqui aos Gálatas, no capítulo 2, no verso 14. Olha o que ele diz. Mas quando vi, olha, ele falando aqui, ó, falando para Pedro, Tiago e João. Olha o que Paulo falou para esses homens. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, Paulo falando, disse a Pedro, na presença de todos. Não foi um negócio assim no particular, escondido não. Ele falou na presença de todos. Se tu, Pedro, sendo judeu, Pedro, Tiago e João, se vocês sendo judeus vivem como gentios e não como judeu, por que vocês obrigam os gentios a viver como judeus? Então, Pedro, Tiago e João não viviam corretamente de acordo com a verdade do Evangelho. E não andar na verdade, abençoados, é maldade e perversidade. Não andar e ensinar. Ensinar, não, você tem que jejuar, você tem que se batizar, você tem que subir ao monte, você tem que trazer o seu dinheiro aqui para a obra do Senhor, para dar lá para o pastor. Isso é maldade e perversidade. Homens, veja bem, homens que na época de Paulo, Pedro, Tiago, João e os demais, ensinavam a lei de obras. Era isso que eles ensinavam lá. Eles ensinavam os homens a batizar nas águas, a se arrepender, todas aquelas coisas da lei de Moisés. A mesma doutrina, se você ler, acompanha, com certeza, é a mesma doutrina que é pregada hoje na religião. Você pode ver tudo que as igrejas ensinam hoje, é a mesma coisa que Pedro, Tiago e João ensinavam lá. E que Paulo disse para eles, ó, isso aí não é verdade do Evangelho. Vocês não estão andando de acordo com a verdade do Evangelho. É a mesma doutrina, justiça pelas obras. Uma religião de maldade e perversidade. Uma lei impossível de se cumprir. Aplica-se uma lei, como um pai dá um serviço para um filho, sabendo que o filho não tem como cumprir. Isso é maldade. É o que a religião faz com os irmãos. Olha, vocês têm que fazer isso, fazer aquilo, para se justificar perante Deus. Isso é impossível de acontecer, porque nós já fomos justificados e por fé, não é pelas obras. É isso que o apóstolo Paulo está falando para aqueles homens lá, Pedro, Tiago e João. E nós aqui, copiando, imitando o apóstolo Paulo, falamos da mesma maneira. É maldade, é perversidade querer que a igreja se justifique perante Deus pelas obras da lei. Porque Cristo já acabou com a lei, já nos justificou. Olha aqui, vamos aqui dar um exemplo aqui
dessa doutrina maldosa e perversa que está sendo ensinada aí nas religiões por 2000 anos. Eu tenho certeza que você conhece um verso, não vou nem ler, né? Só vou te falar. Um verso que tem lá no Velho Testamento, Números 6, 24, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Né? E você sabe, aquele famoso Deus te abençoe. O famoso Deus te abençoe. Vamos ler aqui, Gálatas 3, 8 e 9, e vamos chegar com a conclusão, a maldade que é falar Deus te abençoe para alguém. Maldade e perversidade. Chegar para alguém e falar, Deus te abençoe, meu irmão. Olha só o que diz aqui, Gálatas capítulo 3, verso 8 e verso 9. Diz assim, ora, verso 8, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios são aqueles que não são judeus. Se você não é judeu, então você é considerado um gentio. Anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Abraão lá antes da lei de Moisés, lá em Romanos capítulo 4, verso 3, ele diz que Abraão, por ter crido por fé, foi-lhe imputado a justiça, não pelas obras. Abraão foi imputado a ele a fé, mas a justiça pela fé e não pelas obras. E no verso 9 ele diz assim, de maneira que, qual era a maneira? Cristo na cruz. De maneira que os que são da fé, olha o que diz o apóstolo Paulo, depois falando que Abraão foi justificado por justiça, ele diz que os que são da fé, e quem são os da fé? Aquele que aceitou Jesus, aquele que não está mais no mundo, esse que é o da fé? Não, abençoado. Os da fé são aqueles que nasceram no pacto da graça, no pacto que está em vigência, no pacto depois da cruz, depois do fim da lei de Moisés. Se você nasceu depois da cruz de Cristo, depois que Cristo morreu e ressuscitou, você é da fé. Mesmo que você viva uma vida toda fazendo obras, está perdendo seu tempo, porque você é do pacto da fé. E diz o apóstolo Paulo, esses que são da fé, nós depois da cruz, são abençoados. Ou Deus vai abençoar. São abençoados com o crente Abraão, abençoado da mesma maneira que Abraão foi abençoado lá por fé, por crer, depois da cruz, nós, os da fé, somos abençoados. Não é que Deus vai te abençoar, não, meu irmão. Ele já te abençoou com todas as bênçãos. Então, se nós estamos depois da cruz, vamos resumir aqui, vamos chegar à conclusão. Se nós estamos depois da cruz, onde Cristo já nos abençoou, juntamente com o crente Abraão, ensinar, pregar, que Deus vai te abençoar, o famoso Deus te abençoe, meu irmão, projetando para o futuro o que Deus já fez na cruz, é uma doutrina perversa, é uma doutrina de maldade. Por quê? Porque Deus não vai fazer, abençoados. Deus já fez. Deus não vai. Deus já foi. Não é isso? Não para o fora, meu irmão, que Deus faça. Deus já fez, abençoado. Ele consumou todas as coisas. Ele mesmo disse ali na cruz, está consumado. Na cruz de Cristo, ele consumou o que ele fez antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, verso 3, diz que antes da fundação do mundo, Deus no Espírito, em posição, nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Você é abençoado. Fala, Deus te abençoe, é maldade. E eu tenho ouvido aí alguns irmãos falando, né? Eu não falo Deus te abençoe. Eu falo que Deus continue te abençoando e que Deus vai te abençoar mais. Tudo errado, abençoa. Tudo errado. Porque o Evangelho diz que Deus não está te abençoando, que Deus continue te abençoando. Não, Deus já te abençoou. Isso é uma posição de fé, posição em Cristo Jesus. Você é. Não é que você vai ser ou que está faltando um pedacinho, nada disso. Nada disso, o Evangelho é bem claro. Deus já te abençoou. Por quê? Falar Deus te abençoe implica ao pacto de obras. Porque se Deus vai abençoar, é um vocabulário lá de Moisés, um pacto de maldade e perversidade. Maldição e morte. Fazia parte lá daquele pacto. Deus abençoava alguns. Alguns Deus abençoava. Você lembra de Josué?
quando Josué atravessou lá o Rio Jordão, que Deus deu lá uma ordem de coisa para ele fazer, atravessar o rio no dia certo, o sacerdote tal ia na frente, outro ia atrás, um povo para lá, um povo para cá, e Josué fez tudo certinho. Aí quando chegou do outro lado, o que Josué falou? Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui, porque eles estavam debaixo de obras, fizeram tudo certo. Então Deus tinha a obrigação, cumprir a sua palavra, de abençoar. Mas nós, depois da cruz, de qualquer maneira, sem obras, nós somos abençoados. Porque Deus te abençoa e te leva a abençoar. Dá um jejum, te leva a você fazer uma vigília, a Santa Ceia. Deus te abençoe. Ó. Então vamos aqui fazer um propósito com Deus, para Deus abençoar. Imagina, você é um filho de Deus fazendo um propósito. Olha, um propósito, se você quer fazer um propósito com Deus, deixa eu te falar, você pode até fazer, mas tem que ser um propósito maior e mais excelente do que ele fez por você lá na cruz. E isso é impossível, abençoado. Como é que você vai fazer um propósito, tudo que você faz, querer para Deus, você vai, isso aí não, isso eu já matei, já acabou, fiz melhor lá na cruz. Corrente, imagina um filho de Deus, Deus te abençoe, vamos fazer uma corrente aqui, para levantar a abençoada da cama, que está enferma. Ô, abençoado, corrente não, de maneira nenhuma. Fazer algo para merecer as bênçãos do Senhor. Isso é maldade, isso é perversidade. Não é por fé. É por fé, abençoado. Nós somos abençoados aqui, ó. Nossa posição em Cristo Jesus. Somos salvos, somos filhos, somos herdeiros, somos santos e somos abençoados com todas as bênçãos. Entenda de uma vez por toda. Deus, o próprio Deus, já te abençoou com todas as bênçãos. Por isso que nós falamos aqui sempre, ó, Deus já te abençoou. Não vai te abençoar, você é um abençoado, abençoado com todas as bênçãos. Da mesma maneira, veja bem, da mesma maneira que ele te abençoou, da mesma maneira, ou seja, também é maldade, também é perversidade, pedir dízimos. Olha, vou te contar, é muita maldade, né? Muita maldade pedir dízimo. Olha, eu fiz isso por muitos anos. Pedia, também dava, participava dessa maldade. Agora, pedir não, né? A gente fala assim, pedir é uma forma assim, até educada, né? Porque o dízimo, ele era tomado. O dízimo não era assim uma coisa voluntária, não. Se eu quiser dar o meu dízimo, né, dou. Se eu não quiser, eu não dou. Não, não é assim, não. Não é assim. Dízimo era tomado. Olha só aqui em Hebreus capítulo 7, no verso 5, olha o que ele diz. Hebreus capítulo 7, verso 5, diz assim: e os que dentre, não todos, é um grupo separado, e os que dentre os filhos de Levi era uma tribo de Israel, eram 12 tribos, então Deus separou alguns dos filhos lá de Levi, da tribo de Israel, recebe o sacerdote. Então, alguns dos filhos lá de Levi receberam o sacerdócio para cuidar do templo, não é isso? Somente os filhos de Levi que eram sacerdotes. Olha só, o que acontece com esses? Tem ordem, veja bem, não é um pedido, não é um convite, não é isso não, porque lá não se tratava dessa maneira, era por decreto, era uma ordem, tem ordem, segundo a lei, de tomar, não é de pedir não. Olha aí, será que você poderia assim, né, contribuir com o dízimo? Não, era uma obrigação. Todos, fora esses aqui que Deus separou da tribo de Levi, todo o povo de Israel tinha a obrigação de entregar, era tomado deles o dízimo do povo. Olha, e não era nada voluntário, não era nada por amor, era por obrigação da lei de Moisés. E olha, pessoal, veja bem, eu penso que até aqui seria o suficiente para você entender que dízimo é a maldade e a perversidade. Só pelo simples fato de ser tomado, e era da lei de Moisés. Porque eu já ouvi, né, alguns falando, não, porque o dízimo veio lá do tempo de Abraão, que Abraão deu dízimo. Olha, pessoal, se você for querer usar Abraão como exemplo para dar dízimo, roubar ou pedir lá o dízimo, tomar o dízimo de alguém,
Não vá por esse caminho não, porque você vai ter que pregar circuncisão também. Você vai ter que receber dízimo só de quem é circunciso. Já foi lá, fez lá a operação lá da circuncisão. Porque Abraão fez dessa maneira, ele e os filhos, para depois então entregar lá o dízimo lá para quem ele resolveu lá dar. Então não entra nessa de querer achar que não, porque Abraão não. Lei de Moisés, qualquer mandamento da lei de Moisés acabou na cruz. 613. O pacto de ordenança foi cravado na cruz por Cristo. Não queira separar alguma coisa não, que você vai estar desfazendo o que Cristo fez e vai estar pregando maldade e perversidade para as pessoas. Mesmo estando escrito aqui, nunca foi por fé. O dízimo tomar, nunca foi por fé, abençoado. Foi por mandamento da lei. E mandamento da lei não serve para nós, é maldade e perversidade. Você querer tomar. E mais, isso aí é só uma parte, porque existe aí uma série de coisas erradas nessa prática de dízimo, transformar aí o alimento em dinheiro, que era em alimento, o dízimo nunca foi dinheiro, os lobos aí transformaram em dinheiro, e outras coisas mais aí. Não cabe a nós, abençoados, essa prática de dízimo para nós hoje, porque é maldade tomar. Hoje o pacto hoje é voluntário. O dinheiro é seu, eu sei que o dinheiro é seu, foi você que trabalhou, você que se esforçou, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Pode até fazer uma fogueira e tacar fogo, que ninguém tem nada com isso. Mas não vá dar o seu dinheiro para alguém dizendo que é uma ordenança de Deus, porque não é. O Evangelho diz que dízimos foi uma prática lá diante da lei. Dízimo nunca foi voluntário, nunca foi uma coisa prazerosa. Olha, ai, que prazer, que coisa boa pegar os meus 10% aqui do meu trabalho suado. Não, isso aí nunca foi prazeroso. Fazia parte de um pacto de maldade e perversidade. Nunca foi por fé. Dízimo nunca foi por fé, pessoal. Era obras por obras, e sendo por obras, acabou. O famoso em Malaquias capítulo 3, verso 10, que lá trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E essa conversa toda que você já conhece, esse verso todo, foi uma ordem dada ao povo que estava debaixo da lei. Não é um pacto da graça. Não foi dado para nós depois da cruz. Essa prática de dar dízimos foi uma prática da lei lá de Moisés, está lá em Malaquias, capítulo 1, verso 1. É sentença de Deus contra o povo de Israel, dada por Deus através do profeta Malaquias, lá no capítulo 1, no verso 1. Ele veio lá desenrolando alguns assuntos, no capítulo 1, no capítulo 2. Quando chegou no capítulo 3, a mesma sentença, ele disse: trazei todos os dízimos e ofertas para a minha casa, mas para o povo de Israel, para aqueles lá, para entregar somente, unicamente aos filhos da tribo de Levi, que eram os sacerdotes. Se você fosse lá um judeu e quisesse entregar o seu dízimo para os levitas, lá para a tribo de Judá, ou para outra tribo, negativo, abençoada. A ordem foi uma ordem, isso aqui não foi um convite, isso é uma ordem dada por Deus, tinha que ser cumprida. Entregar todo o dízimo lá de tudo que você plantasse lá, de tudo que você tinha, uma vez por ano, me parece, aos levitas, lá, os sacerdotes lá, para a manutenção daquele povo lá que não recebeu terra. Fazia parte de um pacto de maldade e perversidade. Malaquias 3:10. Olha, e vamos aqui terminar aqui com uma orientação aqui. Olha só, essa aqui é tremenda, do apóstolo Paulo, uma orientação a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6. Vamos aqui, é o nosso último verso, uma orientação de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 3, que diz assim: se alguém, não interessa quem seja, abençoado, mas é que o reverendo lá da minha igreja, ele tem um anel em cada dedo, tem um monte de diploma, tem uma estante cheia de livros, não importa. Diz aqui o apóstolo Paulo: se alguém ensina alguma outra doutrina, ou seja, uma doutrina diferente do Cristo ressuscitado, diferente de fé, diferente da graça, e não se conforma com as santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a graça, aí vem aqui no verso 4,
E o apóstolo Paulo, ele aqui rasga o verbo, né? É soberbo, olha bem onde você estava se metendo, é soberbo e nada sabe. O abençoado, olha, se falou, Deus te abençoe, não sabe nada, diz o apóstolo Paulo aqui. Se está pedindo o seu dízimo, não sabe nada. Se aponta pecado em você, não sabe nada. Se está te chamando, ó, você tem que se batizar nas águas, esse tal não sabe nada, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras. Está delirando. O abençoado delira, diz, se você não der o dízimo, você não é salvo, porque você é um ladrão, porque te roubou o Senhor, e ladrão não entra no céu. Está delirando, abençoado. Das costas nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento. Se não prega o evangelho que foi anunciado por Paulo, o Cristo ressuscitado, é corrupto de entendimento e nada sabe. E mais, é privado da verdade. Esses homens não conhecem a verdade, a eles não foi dada a verdade. Aqui é essa verdade que Deus colocou aí no seu entendimento. É privado da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Eles querem a palavra para ganhar, para enriquecer, como nós temos visto aí. Então, abençoado, e no finalzinho ele diz, aparta-te dos tais. Olha, se não é por fé, é maldade e perversidade. Se você está num lugar que diz para você, ó, você tem que fazer isso. Uma vez me falavam muito, né? Olha, Jesus fez, você não pode fazer. Isso não é por fé, abençoados. Não é por fé. Se esses tais te obrigam a fazer qualquer coisa, diz que você tem que fazer, afasta-te desses homens. Fuja dessa doutrina. Corra dessa doutrina. Porque essa doutrina é uma doutrina de maldade e de perversidade. Bom, o Evangelho da Graça é por fé, assim que você tem que viver, se comportar por fé. Abençoados com todas as bênçãos. Eu recebo que você tenha entendido aí, recebo hoje um ótimo domingo para você, para sua família, e peço a você que compartilhe aí a mensagem. Muito obrigado aí por você estar aí participando, me dando a honra aí da sua audiência. Compartilhe a mensagem aí nos seus canais aí. E se for possível, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, Abençoados com Todas as Bênçãos, Neilton Cardoso. Muito obrigado e até a próxima semana. Querendo Deus, o dono das nossas vidas, recebo que Ele permita que eu fique muito tempo por aqui nesse reino. E estaremos aqui tratando do Evangelho da Graça de Deus. Não espere aqui ouvir outras coisas, porque o Evangelho diz que é maldade e perversidade. Diferente do Evangelho da Graça, é maldade e perversidade. Abençoados com todas as bênçãos.